Eu falei com vocês sobre a questão de distribuir os serviços, né, ali entre provedores. É importante entender que muitos provedores eles permitem que você configure o firewall a nível de rede, né, não a nível de máquina. E no caso, por exemplo, de um AWS ou de um DigitalOcean, você ainda consegue rodar uma rede privada entre regiões, né? Então isso é legal, porque você vai distribuir o seu serviço em localidades diferentes ou até mesmo provedores diferentes, mas você tem controle da rede, né? A rede interna de qualquer provedor de nuvem ela é importante, porque ela vai conectar todos os recursos da sua nuvem, incluído os servidores, os bancos de dados e os sistemas de arquivo. Na Amazon, por exemplo, de acordo com o nível de máquina que você contrata, você vai ter um nível de rede, né? Isso é importante também de a gente colocar. Eu mesmo vale para todos os outros serviços, né? E essa rede ela é responsável por criptografar muitas vezes e manter a conexão entre sistemas somente na rede interna, nunca na rede externa, nunca pela internet. Então, por isso que é bom muitas vezes você manter tudo num provedor só, porque você vai poder ter a vantagem de trabalhar com uma rede interna, tá, gente? Outro ponto importante é que, nesses casos, você, no DigitalOcean, no Hetzner, você pode contratar um IP flutuante, por exemplo, um endereço de IP, para você poder sempre manter ele e associar às suas máquinas, né? E esses provedores de nuvem, eles vão garantir que você sempre tem os mesmos endereços de IP. Alguns, no caso da Amazon, por exemplo, você pode customizar a faixa de IP, a subnet da rede, uma série de opções que você tem mais avançadas para você poder montar a rede interna no seu aplicativo, né? Outro ponto interessante também, no DigitalOcean, no Hetzner, você consegue montar um firewall a nível do provedor, não a nível de máquina, né? Então você consegue na própria infraestrutura ter o firewall. O mesmo acontece com o AWS, né? Só que o AWS ele vai um pouco além, ele cria até mesmo grupos de segurança, de usuários específicos, serviços específicos, rotas específicas. Então é bem mais granular a configuração da segurança, vamos dizer assim, no AWS. Mas no Hetzner e no DigitalOcean, você consegue também ter um controle muito grande em relação à segurança da sua rede, né? Você pode definir no próprio painel do controle dos caras o acesso, né? E você não precisa daí configurar na sua máquina. Você faz um gerenciamento externo, ele já vai filtrar o IP antes de tocar na máquina. Isso é importante, pessoal, porque você diminui o processamento ou a possível sobrecarga no seu servidor. Então, se você tem uma série de requisições, 1 milhão de requisições chegando ali, quem está processando isso daí é a infraestrutura dos caras, não é a sua máquina. Agora, se você não passa por ali e filtra na sua máquina, a sua máquina está recebendo uma requisição e negando. E aí vai virar um problema, porque ela vai receber tantas requisições para ela negar que ela mesma acaba a memória, acaba a CPU, né, o famoso DOS, né? Então, ficar atento também a isso daí, tá, em relação à rede privada e como é que você gerencia a segurança da rede do provedor. DigitalOcean, Hetzner e AWS, você está tranquilo que lá você consegue gerenciar tudo isso daí. No caso do DigitalOcean e do AWS, você ainda tem a VPC, né? Você pode criar uma rede privada mesmo, uma rede privada virtual, né? E aí já é melhor, porque você consegue atribuir na VPC uma série de regras para novas máquinas, para grupos de segurança específicos. Fica mais complexo, mas você consegue ter muito mais recursos. No Hetzner, a gente não consegue fazer isso nesse grau aqui de complexidade, tá? A rede interna da nuvem ela é crítica porque muito do desempenho do sistema vai partir da largura de banda da sua rede. Tá? Então, muitos provedores, às vezes, eles têm uma CPU com desempenho bom, uma máquina com uma memória com desempenho bom, um HD bom, mas a rede é ruim. Né? Então, nesse processo de você dividir o seu sistema em provedores diferentes, você pode ter um problema, às vezes, com a rede, não com a máquina em si. Né? Então, é bom ficar de olho também nisso daí, né, para você poder não cair na armadilha, né? Mas tanto no Hetzner, no DigitalOcean e no AWS, você tem bastante recurso interessante ali. E é claro que no AWS você vai poder ter uma granularidade maior e fazer configurações mais complexas, tanto de nível de acesso quanto de segurança.